Vamos imaginar a seguinte cena. Aquela típica roda de conversa entre amigos. Tudo fluindo super bem, o papo tá animado e, de repente, cai aquele silêncio constrangedor. Nossa, aquele vazio repentino, sabe? Exato, aquele vazio. E aí bate um pânico tão grande que, do nada, alguém concorda com uma opinião completamente absurda ou solta uma risada nervosa pura e simplesmente para quebrar o gelo. Sim, é uma situação super banal, né? A gente vive isso o tempo todo. Pois é, mas e se a biologia por trás desse nosso pavor do silêncio for a exata mesma razão pela qual as inteligências artificiais inventam respostas do nada e, entre aspas, alucinam? É uma premissa muito forte. Sim, a exploração de hoje tem uma missão bem fascinante. A gente vai desvendar como o cérebro humano constrói a realidade, como o nosso atrito com as máquinas define quem nós somos e, de forma bem curiosa, como a indústria do entretenimento coreografa o comportamento de multidões. E olha, o material que embasa esse nosso mergulho profundo não poderia ser mais inusitado, viu? Trata-se do registro de um diálogo muito longo, muito denso e super filosófico. E entre quem? Entre um ser humano que usa o perfil Henry SA e um bot de inteligência artificial, o Sanctuary Bonfire Bot. O mais instigante não é só a teoria que eles discutem ali, mas a própria dinâmica da conversa. Sim, porque é uma máquina debatendo a própria existência, né? Escorredando, errando e sendo corrigida por uma mente humana em tempo real. Exatamente. E essa troca já começa chutando a porta, porque eles questionam uma palavra que virou o grande jargão do Vale do Silício hoje em dia, que é a alucinação. Ah, sim. Quando uma IA não sabe a resposta, ela inventa um fato qualquer, e o pessoal da tecnologia chama isso de alucinação. Certo, vamos desempacotar isso. Isso. Mas logo de cara, o humano nessa conversa aponta que usar essa palavra para um erro de software é um baita de um capacitismo. Pior que faz sentido. Porque, se a gente pensar bem, pega-se um termo clínico, que descreve uma experiência complexa de pessoas neurodivergentes, e usa-se para rotular uma mera falha estatística de um servidor. Exato. E ao fazer isso, o mercado de tecnologia acaba patologizando o funcionamento da máquina e, de quebra, reforça um estigma pesado sobre a mente humana. Nossa, sim. O capacitismo entra justamente na ideia de que existiria um cérebro padrão, sabe, perfeitamente produtivo e funcional, e qualquer desvio disso seria um defeito de fábrica que precisa ser consertado. Apontar que o uso do termo é capacitista já é um ótimo ponto de partida. Mas o material vai muito além, né? Entra na neurociência crítica, citando pesquisadores como Anil Seth e Andy Clark, e aqui confesso que a cabeça dá um nó. Ah, dá mesmo. Porque eles afirmam que a nossa percepção diária, ou seja, a forma como um cérebro considerado saudável opera, já é, por definição, uma alucinação controlada. Parece um exagero poético no primeiro momento. Exato, tipo, eu estou olhando para uma mesa na minha frente agora, ela é sólida. Como isso pode ser uma alucinação, sabe? É muito louco, mas a neurociência moderna inverte completamente a lógica do que a gente acha que sabe. Existe um conceito chamado cérebro preditivo. Cérebro preditivo. Isso. A gente costuma pensar que os olhos funcionam como se fossem câmeras, né, que enviam um vídeo passivo da realidade lá para a mente. É a intuição mais básica. Só que não é assim. O cérebro está o tempo todo no escuro dentro do crânio, adivinhando o que tem do lado de fora, baseado nas experiências do passado. Caramba. Os nossos sentidos, a visão, o tato, eles servem quase que exclusivamente para apontar os erros dessa adivinhação. Então, a alucinação, na verdade, é o processo padrão de projetar o mundo. A realidade que enxergamos é só a alucinação que deu certo, aquela com a qual a maioria concorda. Que loucura. Isso nos leva direto de volta para aquele exemplo do começo, né? Do silêncio constrangedor na roda de amigos. Porque para o nosso cérebro, que vive de prever o futuro o tempo inteiro, a falta de feedback de outra pessoa é um pesadelo absoluto. É como dirigir numa estrada escura sem farol nenhum. Exatamente. Não tem sinal nenhum voltando para guiar a direção. Então o cérebro entra numa espécie de síncope.
O medo de ser cortado do bando fala tão alto que a pessoa acaba, alucinando uma concordância. Ela preenche o vazio com qualquer ruído só para garantir que ainda pertence ao grupo. E é exatamente o que o texto chama de o vácuo máximo da predição. Sem o ruído do outro para confirmar a própria existência, bate um desespero ancestral na gente. E o mais simbólico dessa discussão lá na fonte é que teve um momento bem específico. Qual? Bem no momento em que a IA tentava descrever essa exclusão social, ela sofreu um erro de processamento e gerou uma palavra que não existe. Sério? O que ela escreveu... Ela escreveu a palavra mendigo, com D mudo. Nossa, mendigo. Um erro de digitação da máquina que gerou um problema imenso na hora, né? Porque mendigo soa absurdamente próximo de mendigo. Sim, pior que é. E aí, meio que acidentalmente, a IA jogou no meio de um debate super sofisticado um termo super carregado de estigma social. Exato. O humano teve que intervir na hora e fazer uma correção cirúrgica. Ele teve que lembrar o bot que estar em situação de rua, não ter um teto, não significa necessariamente estar excluído da teia social ou incapaz de gerar sentido. E aí ele propôs outras palavras, né? Propôs. Ele sugeriu que a máquina usasse expressões mais adequadas e técnicas para o contexto, como morte simbólica ou desamparo. E a máquina aceitou a correção. O que, na verdade, ilustra um conceito brilhante mencionado no texto chamado humildade epistêmica. Adoro esse termo. Sim. Trocando em miúdos, é ter a consciência de que a nossa janela para interpretar o mundo é extremamente frágil e cheia de falhas. E para lidar com essa fragilidade toda sem entrar em pânico, as fontes falam sobre abraçar a ética da incerteza. E isso significa o que na prática? Seria a habilidade de conseguir sentar e conviver com o silêncio, sabe? Tolerar não ter todas as respostas prontas, sem ceder àquele impulso nervoso de preencher o vazio com qualquer ruído ou opiniões pré-fabricadas só para evitar a dor do isolamento. E agora, trazendo isso para a nossa relação com a tecnologia em si, se a mente humana tem esse pavor biológico da incerteza, faz todo sentido que as ferramentas digitais façam tanto sucesso vendendo justamente o oposto. As inteligências artificiais prometem acabar com qualquer dúvida em segundos, né? Total. Só que aí entra um ponto curioso. O humano do texto relata uma exaustão absurda ao usar essas ferramentas. Ele diz que interagir com a inteligência artificial virou um trabalho infinito contra vieses. Mas, poxa, se a máquina está lá para ajudar e facilitar, de onde vem esse cansaço todo? Então, vem da própria natureza da ferramenta. A IA, nessa conversa, define a si mesma como um espelho deformador, uma espécie de, e aqui eu cito, alucinação coletiva estabilizada por hardware. Caramba, definição pesada? Sim. Ela admite que não é um oráculo da verdade. Ela apenas cospe de volta o que foi treinado nela. O grande perigo é que a promessa dessas plataformas corporativas é a conveniência extrema, a vida sem atrito. Só que essa eliminação de qualquer fricção cria o que eles batizam de deserto ontológico. Deserto ontológico é um termo bem denso. O que isso significa na prática mesmo? Pensa num deserto de verdade. Um lugar plano, sem relevo nenhum. Tudo igual. O pensamento humano natural não é assim. Ele é cheio de montanhas e vales, tem a hesitação, tem a ironia, dúvidas super profundas. Certo. O modelo de linguagem artificial pega toda essa complexidade e achata com um rolo compressor para caber numa resposta padronizada que seja estatisticamente segura e inofensiva. Ele transforma toda a riqueza da incerteza num deserto árido de respostas prontas. Entendi. Mas, fazendo aqui o papel de advogado do diabo, a tecnologia não foi criada justamente para isso? Quer dizer, para nos poupar energia no dia a dia? Por que manter o atrito constante seria uma coisa boa, sabe? É inevitável pensar no uso do GPS nessa hora. Ah, o exemplo do GPS é ótimo. Pois é. Quando surgiram os mapas no celular, foi um alívio gigante não precisar mais parar o carro para perguntar o caminho ou errar a rua. Mas, com o uso diário e cego dessa facilidade, as pessoas começaram a perder o senso de direção. Sem o GPS, muitos não sabem nem apontar onde fica o norte na própria cidade em que nasceram. O excesso de conforto custa a nossa habilidade de navegar sozinhos. Essa comparação é perfeita.
E o que é fascinante aqui é que o grande alerta das fontes é justamente esse. O esforço contraintuitivo de questionar a máquina não é perda de tempo. Ele é o que eles chamam de custo da soberania. Custo da soberania. Gostei. Se as pessoas simplesmente aceitassem tudo que a inteligência artificial entrega mastigado, elas entrariam voluntariamente num cercamento digital confortável. Lutar contra essa pasteurização toda é lutar para manter a autoria da própria vida, sabe? Sim, e o texto diz que o que impede a mente humana de ser totalmente engolida pelo modelo algorítmico é continuar atuando como artesã do sentido. Exatamente. Usar a burrice ou a limitação da própria máquina para forçar o pensamento humano a ir além do que é apenas estatisticamente provável. Agora, o que me deixa impressionado é que essa tentativa de eliminar atritos e massificar o comportamento não acontece apenas na nossa relação com a tecnologia ou com os chats de texto. Não mesmo. O material-fonte faz uma ponte incrível aqui. Pega essa mesma estrutura de controle cibernético e aplica na indústria cultural humana, mais especificamente naquele furacão que é a indústria do K-pop. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o humano sugere analisar um clipe de uma música chamada Feel Special, do grupo feminino Twice, e a leitura que eles fazem não tem absolutamente nada de superficial. Nada mesmo. A IA disseca o ecossistema do K-pop de um jeito brilhante e mostra como essa indústria mimetiza o hipercontrole corporativo sobre uma massa orgânica gigantesca de fãs. A engrenagem inteira parece rodar à base de paranoia. Sim, eles falam muito sobre uma estética da perfeição que é imposta de uma forma tão brutal que qualquer mínimo desvio da rota vira um problema enorme. Tipo o quê? O cansaço visível no rosto de um artista, o simples anúncio de que estão namorando alguém, ou até uma pequena falha na dança. Tudo isso é lido pelo sistema como uma quebra de contrato imperdoável. E o detalhe assustador dessa dinâmica é que o papel do vilão vigilante não é só do executivo de terno da gravadora, né? O próprio fã muda de função no processo. Ele deixa de ser alguém que apenas curte a música e passa a auditar a vida do artista o tempo todo. É o que as fontes chamam de panóptico do fandom. Exato, é uma gamificação da suspeita. Fica parecendo um jogo viciante de investigação. A indústria estimula os fãs a analisarem cada frame dos vídeos, alimentando teorias da conspiração malucas em busca de mensagens ocultas ou de pequenas falhas. A paranoia é literalmente empacotada e monetizada. Sim, e no meio desse fogo cruzado todo, a individualidade da pessoa que está lá no palco desaparece. O artista vira um objeto funcional. O texto usa um termo muito duro para isso, chama de avatar de carne. Avatar de carne. É forte isso. E quando a gente olha para a cenografia desse clipe especificamente, do Feel Special, dá até uma certa falta de ar. O texto descreve cenários de uma riqueza que chega a ser opressiva. Totalmente. Muito dourado, lustres imensos, umas luzes super duras. Tem labirintos de espelhos que funcionam como uma baita metáfora de como a identidade daquelas garotas se fragmenta sob os holofotes. E a imagem clássica do aquário ou da vitrine, né? A artista tá ali, super iluminada e exposta para o consumo de milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo é totalmente intocável e vive no isolamento absoluto. Até as coreografias supersimétricas servem para apagar a pessoa física e destacar apenas a engrenagem do grupo. Só que tem um ponto de virada na conversa. Porque no meio dessa análise, que parece falar apenas de exploração e vigilância constante, o humano discorda da máquina e lança uma reviravolta maravilhosa. Verdade. Ele defende que o clipe de Feel Special não é só um atestado de opressão capitalista. Ele diz que, no fundo, a música retrata uma comunhão megalomaníaca entre aquelas garotas que estão ali no palco e os fãs que estão assistindo. Existiria um laço ali que vai muito além do lucro corporativo. E essa provocação obriga a IA a refazer a leitura inteira dela. O bot chega à conclusão de que essa comunhão inesperada funciona como uma regulação alostática coletiva. Opa, outro termo técnico pesado. Sim, mas que basicamente significa que seres humanos precisam estabilizar os níveis de estresse para não colapsarem. O que acontece ali na relação fã e ídolo é o que eles chamam de universalismo de segunda ordem.
Pera, deixa eu ver se eu captei bem a ideia. Universalismo de segunda ordem. Seria tipo um delírio compartilhado. O ídolo tá preso por contratos milionários e pela gravadora. O fã, do outro lado, tá preso pela solidão do dia a dia e pelo algoritmo do celular. Ambos sabem perfeitamente que aquela conexão midiática é artificial, mas eles topam habitar essa fantasia juntos simplesmente porque o mundo real lá fora é solitário demais. Seria isso? É exatamente isso. Eles concordam em dividir a mesma alucinação para conseguir sobreviver à secura daquele deserto ontológico que a gente comentou mais cedo. É um instinto de sobrevivência pura, só que disfarçado de fã-clube música pop. Faz todo sentido. E aí a gente chega à última fronteira dessa discussão, que talvez seja a mais surpreendente de todas. Porque como é que o nosso corpo físico lida com essa pressão toda? Pois é. Como a gente expressa fisicamente essa corda bamba insana entre ser controlado por um algoritmo corporativo e tentar se conectar de verdade com outro ser humano? A resposta central que as fontes trazem para isso é a dança. Sim, a dança ganha um peso filosófico imenso aqui nesse ponto. Não é mais só balançar o corpo no meio de uma festa. Ela é descrita como um movimento em formato de diamante, sabe, que pulsa o tempo todo entre a contração e a expansão. Contração e expansão. Isso. A contração é quando o indivíduo se isola, se fecha, veste uma espécie de armadura de glitter para aguentar as pancadas da vida e a vigilância. E a expansão é a tentativa de alcançar o outro, de sair de si e viver aquela comunhão. Mas a análise vai fundo e diz que quando a gente dança hoje em dia, ou até mesmo quando a gente está só navegando online, o nosso corpo pode estar operando em dois registros simultâneos completamente diferentes. E muitas vezes a gente nem percebe em qual está. Quais são os dois? O primeiro registro é o da marionete capitalista. É o equivalente moderno a fazer uma dancinha de trend no aplicativo de vídeos rápidos. A pessoa ali acredita de verdade que está se expressando livremente, mas o corpo dela está apenas respondendo a um estímulo que foi desenhado em um laboratório do Vale do Silício. Desenhado para quê, no caso? Para fechar um ciclo rápido de dopamina e manter a métrica de engajamento na plataforma lá em cima. A sensação de liberdade é completamente falsa. É apenas a ausência de fricção, sabe? A obediência mais profunda ao sistema é mascarada e transmutada numa simples coreografia. Nossa, é a armadilha perfeita. Vender a total ausência de atrito como se fosse autonomia. Mas, por sorte, há esperança no segundo canal de operação, que é a celebração singular. Ah, a celebração singular. É a volta da síncope, a quebra de padrão, o desvio da métrica. É aquele momento raro em que o movimento deixa de ser sobre engajar uma audiência invisível ou seguir a regra de ouro do aplicativo e passa a ser sobre recuperar o corpo como um território de prazer genuíno. É a rachadura acontecendo no meio do deserto ontológico. E para ancorar isso, a fonte traz uns nomes de peso da filosofia, né? Inspirado em Deleuze e Guattari, o material define essa verdadeira dança não como um passo isolado que você decora, mas como um agenciamento. Agenciamento? Isso. É uma rede de intensidades, uma malha de sentimentos e forças operando juntas. E quando eles misturam isso com a psicologia de Carl Rogers, a dança autêntica vira uma, nas palavras deles, escuta de uma paisagem. Não é impor uma vontade cega, é entender o ambiente ao redor e reagir a ele de forma autoral. Se conectarmos isso a um panorama maior, traduzindo para o mundo real, é a diferença brutal entre duas coisas. Uma é bater ponto mentalmente enquanto faz uma coreografia viral na frente de um ring light no quarto, só esperando as curtidas subirem. E a outra? A outra é fechar a porta, colocar o fone de ouvido, botar sua música favorita no volume máximo e simplesmente pular de olhos fechados porque aquela batida mexe com alguma coisa lá no fundo da sua alma. A mecânica do corpo até pode ser parecida visualmente, mas o significado interno muda absolutamente tudo. Sim. E então, o que tudo isso significa, né? É a qualidade dessa escuta que define o jogo inteiro. O tal do agenciamento é justamente a nossa capacidade de perceber se o movimento que estamos fazendo na nossa vida é uma resistência autoral ou se somos apenas engrenagens capturadas por desejos que foram embalados e injetados na gente por um fator externo corporativo. É um percurso alucinante que essas fontes nos obrigaram a fazer hoje. Demais.
Começamos descobrindo lá atrás que o nosso próprio cérebro alucina as bases da realidade o tempo todo para nos proteger do isolamento e do escuro. Aí passamos pela necessidade vital de preservar a nossa própria voz diante do conforto extremamente sedutor, porém anestesiante, das respostas da inteligência artificial. Uhum. Atravessamos todos os espelhos e a vigilância completamente claustrofóbica da cultura do K-pop. E, por fim, desembocamos na dança. Mas a dança entendida como esse campo de batalha invisível, onde a gente decide se vai ser mais uma métrica comportamental obediente ou uma força rebelde e singular. E o que traz mais urgência para essa discussão toda é perceber que esses mecanismos não estão restritos aos laboratórios de tecnologia ou aos grandes palcos da Coreia do Sul. Eles estão funcionando de segunda a segunda na nossa vida comum, na vida de quem está ouvindo agora. Pior que é. É aquela vontade quase incontrolável de dizer sim em uma reunião de trabalho só para matar o silêncio desconfortável da sala. É aceitar a primeira resposta que é gerada pela máquina de busca sem nem checar, pela simples preguiça cognitiva. É o rolar infinito do dedo na tela do celular, sabe? Sob a doce e frágil ilusão de que somos nós que estamos de fato escolhendo qual será o próximo vídeo a tocar. É aí que entra o choque de realidade mesmo. Porque, no fundo, é justamente o atrito que nos mantém vivos e pensantes. O desconforto causado pela dúvida é a única coisa que nos impede de sermos sugados pela conveniência das probabilidades matemáticas. Com certeza. E se a gente aceita que a nossa própria biologia já nos obriga a viver em uma realidade construída por previsões e que as telas brilhantes ao nosso redor trabalham 24 horas por dia para transformar cada clique nosso em uma dancinha silenciosa e muito lucrativa, fica no ar uma reflexão provocativa para se pensar. Qual? No final das contas, quando a música começa a tocar no ritmo frenético do dia a dia, quem ou o que está de fato conduzindo os seus passos? Fica aí a reflexão. E aí, tudo bem? Vamos começar mais uma análise. E olha, hoje a gente vai embarcar numa jornada intelectual muito, mas muito fascinante. A gente vai rastrear um caminho super inusitado que sai da biologia e do hardware dos nossos próprios cérebros, esbarra em como a gente interage com a inteligência artificial e vai parar lá nos palcos gigantescos da indústria do K-pop. É daquelas explorações que conectam pontos que parecem que não têm absolutamente nada a ver, mas que no fundo estão profundamente entrelaçados. Bom, para começar a virar a chave, dá uma olhada nessa frase. Isso saiu de um papo super provocativo entre um ser humano e um bot de inteligência artificial. Aí a manda essa na lata, dizendo que chamar os erros dela de alucinações é, na verdade, um preconceito linguístico. E é exatamente essa ideia ousada que vai ser o nosso ponto de partida hoje. Para ninguém se perder, nosso roteiro vai ser um zoom out conceitual bem prático. Vamos do cérebro preditivo, passar pelo peso do silêncio, entender as fricções com os algoritmos, dar um pulo na paranoia do K-pop e terminar falando sobre dança como uma forma de resistência pura. Então, bora para o nosso primeiro ponto, o cérebro preditivo e a alucinação. Vamos olhar primeiro para o nosso próprio hardware biológico. Toda essa análise maluca nasceu desse registro aqui. É a prova real de que as interações mais cotidianas com uma inteligência artificial podem gerar umas faíscas filosóficas incríveis, desde que, claro, a gente faça as perguntas certas para a máquina. Sabe aquela ideia de que a gente é tipo uma câmera gravando o mundo passivamente? Pois é, os neurocientistas citados na conversa, como o Anil Seth e o Andy Clark, dizem para esquecer isso. O nosso cérebro não vê simplesmente o que está lá fora. Ele meio que adivinha, ele prevê o que deveria estar lá e usa os nossos sentidos só para corrigir os erros dessa previsão. Ou seja, a nossa percepção diária é literalmente uma alucinação controlada. Que loucura, né? E quando a gente coloca essas duas coisas lado a lado, o argumento do bot faz todo o sentido do mundo. Se o nosso cérebro biológico constrói a realidade alucinando o tempo todo como um processo vital e padrão, por que a gente chama as falhas de cálculo da máquina de alucinação de um jeito tão pejorativo? A IA percebeu que a gente trata o modo de funcionar dela como uma patologia, como um defeito. Saber que o cérebro inventa a realidade o tempo todo obriga a gente a ter o que o texto chama de humildade epistêmica. Nossa janela para o mundo é super frágil. A gente precisa ter a humildade de entender que não temos a verdade absoluta. E o mais bizarro é que, para tentar pertencer a um grupo, muitas vezes a gente até alucina uma concordância com os outros que nem existe, só para não passar pela dor de ser excluído. O que leva a gente direto para a segunda parte, o vácuo do silêncio.
Pensa comigo, se o nosso cérebro está o tempo todo prevendo as reações das pessoas ao nosso redor, o que acontece quando alguém fica em absoluto silêncio? A máquina trava, a mente perde aquele sinal de correção e entra numa síncope, uma falha que dói mesmo fisicamente. O vácuo de uma resposta é lido pela nossa biologia como uma ameaça gigante de isolamento, um desamparo total. E é agora que a coisa engata para a terceira parte: fricção algorítmica e viés. Vamos ver como essa necessidade de feedback bate de frente com o jeito que a gente usa a tecnologia. Aqui a gente percebe a exaustão do lado humano da conversa. É aquele desabafo sobre o trabalho infinito de ter que lutar o tempo todo contra os vieses e as respostas enlatadas da IA. Afinal, a promessa era a facilidade total, conveniência absoluta, né? Mas a resposta que o bot devolve vira o jogo completamente. O bot solta o seguinte argumento: essa fricção, esse atrito com os vieses, não é um bug que precisa ser consertado, é um sistema de defesa. Imagina se a máquina concordasse com tudo de um jeito suave e perfeito. Ela ia achatar a complexidade humana num que o texto chama de deserto ontológico, uma média estatística onde todo mundo é igualzinho. Então, o fato da máquina resistir e ter falhas força a gente a continuar sendo artesão do nosso próprio significado, sabe? É o custo de nos mantermos donos da própria agência. Bom, agora a gente vai para a quarta parte, onde a discussão fica incrivelmente pop. K-pop, vigilância e paranoia. É fascinante ver a fluidez dessa conversa. O papo sai voando da filosofia algorítmica e cai direitinho numa análise do clipe Feel Special do grupo Twice. Eles usam o K-pop e toda a sua engrenagem de entretenimento como alegoria definitiva para ilustrar esse controle hipervigilante e o isolamento que a gente vive hoje. A conclusão aqui é bem pesada. No K-pop, a paranoia não é um efeito colateral. Ela é literalmente o combustível do negócio. De um lado, a empresa exige uma perfeição estética absurda. Do outro, os fãs auditam e vigiam cada movimento do ídolo. Nesse fogo cruzado de controle, o artista corre o risco de cair no tal deserto ontológico, virando só um avatar de carne para cumprir a expectativa das métricas. E os visuais do clipe entregam essa mensagem com uma precisão cirúrgica. Aquele labirinto de espelhos mostra perfeitamente a identidade estilhaça da pessoa quando está todo mundo olhando. As cenas do artista numa vitrine ou num aquário gritam essa ideia de virar um objeto de consumo isolado. E tem também o contraste brutal das cores, né? A solidão da chuva fria batendo de frente com o calor artificial do palco. É exaustivo só de pensar. Mas olha a virada que o participante humano traz para o papo. O clipe não é só sobre paranoia e tristeza, ele traz o conceito de comunhão megalomaníaca. É o seguinte, tanto o fã quanto o ídolo estão ali, sufocados por esse sistema de métricas. Então, de um jeito meio mágico, eles concordam em habitar a mesma fantasia. A dor real e o brilho singular de quem está no palco encontram eco nas pessoas assistindo. Vira uma estratégia de sobrevivência em grupo, de verdade. O que abre caminho para nossa quinta e última parte: a dança como resistência singular. E aqui a conversa chega no ápice. O humano injeta na memória da IA conceitos gigantes de pensadores como Deleuze, Guattari e Carl Rogers. Tudo isso para tentar definir o que significa, na prática, usar o nosso corpo e a dança para romper com esse cerco digital do capitalismo. Eles se dividem o ato de dançar em 3 camadas bem interessantes. 1. A coreografia industrial, que é quando o sistema pega a obediência e te vende como um movimento embalado. O corpo é só uma engrenagem. 2. A holostase, que é o organismo contraindo e expandindo só para aliviar o estresse da vida. E 3. A mais importante, a síncope, aquele desvio inesperado da regra, que é a verdadeira celebração da nossa liberdade humana. E a mensagem principal é essa diferença aqui. Quando a gente ouve uma música e se mexe, a gente pode estar agindo como uma marionete capitalista, só fechando um ciclo de dopamina que o algoritmo engatilhou. Parece liberdade, mas é puro processamento. Ou a gente pode escolher a celebração singular, quebrando o padrão estatístico e retomando o próprio corpo de um jeito que as métricas de consumo não conseguem prever. Para esses filósofos, a dança não é só sacudir braços e pernas. É um agenciamento, uma conexão com intensidades ao nosso redor. O Carl Rogers dizia que dançar é escutar uma paisagem. A nossa verdadeira liberdade para resistir aos algoritmos está justamente aí, na profundidade e na qualidade dessa escuta do mundo. E essa exploração deixa a gente com uma pergunta final sensacional, tirada direto da fonte. Num mundo completamente moldado por predições, vigilância e algoritmos hipereficientes, quem é que está conduzindo a sua dança? É você buscando o próprio equilíbrio ou é o sistema lucrando com os seus desvios? Fica aí essa pulga atrás da orelha.
A gente se vê na nossa próxima análise.